Olá, tudo bem? Meu nome é Sérgio Mendonça, eu sou especialista em dependência química e hoje eu quero conversar com vocês acerca do desenvolvimento e da instalação da dependência química nas pessoas. E uma das maiores dúvidas que geralmente as pessoas apresentam é por que algumas pessoas desenvolvem a dependência química e outras pessoas não desenvolvem, né? Por que algumas pessoas chegam no fundo do poço, no processo mais autodestrutivo possível, e outras sequer conseguem repetir o uso da substância. Bom, em primeiro lugar, nós temos que deixar bem estabelecido aqui um dos maiores fatos quando nós falamos do desenvolvimento e da instalação da dependência química. Qual é esse fato? É que geralmente o indivíduo que tem o desenvolvimento da dependência química, nas primeiras vezes em que ele faz o consumo, ou nós podemos chamar de uso experimental da substância, essa experiência geralmente é boa. Né? Para o indivíduo que tem o processo de desenvolvimento de dependência química, os primeiros episódios de uso são episódios muito prazerosos, episódios que, além de prazerosos, eles não trazem para a vida do indivíduo nenhum prejuízo, nenhum dano, nenhum conflito familiar, nenhum desajuste em nenhuma esfera de sua vida. Então, isso acaba sendo um reforçador, um dos motivos pelos quais a dependência química em algumas pessoas ela pode se instalar e se desenvolver, né? Porque o cara vai lá, ele faz a experimentação, não importa qual seja a substância, mas geralmente maconha, álcool, né, que são as mais geralmente as primeiras drogas a serem utilizadas. Ao contrário do que muitos falam de que maconha é a porta de entrada, não é verdade. A porta de entrada para as drogas é álcool e tabaco. Então, a gente tem que entender isso. No momento em que, muitas vezes, o baseado chega no cenário, o indivíduo ele já teve uma experiência com o álcool, ou ele está, de alguma forma, sob o efeito do álcool, e alguém apresenta, então, o baseado para ele. E esse indivíduo já tomou 2, 3 doses ali de alguma bebida alcoólica e ele está mais aberto, ele está mais vulnerável a novas experiências e ele faz a experimentação geralmente da maconha, da cocaína e de qualquer outro tipo de droga, porque realmente ele está sob o efeito do álcool. Então o álcool acaba sendo a substância, a droga de entrada para a dependência química. Então a experiência é boa. Então esse é o primeiro ponto que nós temos que levar em consideração. E se você está gostando do vídeo até aqui, eu peço para você se inscrever aqui no meu canal. É um canal que está começando agora. Você vai me ajudar muito se você puder se inscrever, né? Não vai te custar nada. E você vai me ajudar bastante para a gente conseguir fazer esse canal decolar. Eu conto com a sua colaboração. Curtir, se inscrever, curtir, compartilhar, para que esses conteúdos voltados para a dependência química, para o desenvolvimento da sobriedade, possa chegar a muitas pessoas que precisam de ajuda, de informações e principalmente de conhecimento sobre a dependência química, para que não caiam nas garras de lobos devoradores, que nós sabemos que o mundo está cheio de pessoas assim. Então vamos lá. Os aspectos do desenvolvimento, além da boa experiência, o indivíduo ele vai ter um primeiro relacionamento com a substância extremamente prazeroso, literalmente gostoso e muito satisfatório. Então, todas as vezes que ele for fazer alguma atividade, o que vai acontecer? É para vocês entenderem a progressão do uso. Então, o que a gente tem primeiro? Uso experimental. O indivíduo faz uso experimental. Depois ele passa a fazer um uso ocasional. Então, o que é o uso ocasional? Em determinadas ocasiões, ou em ocasiões similares àquela do primeiro contato do uso experimental, ele
tende a querer repetir essa boa experiência que ele teve com essa droga. E esse contato ele vai se tornando, ele vai se estreitando, esse vínculo com a substância vai se estreitando. Mas esse indivíduo ele ainda utiliza a substância por reforçadores positivos. Ou seja, ele se sente extremamente bem e para ficar melhor ele usa mais droga, ele se droga com mais substâncias, porque ele atribui todo esse bem-estar que ele tem ao uso daquela substância. Então existe um outro processo chamado de atribuição ou de associação. Então eu associo essa minha alegria, essa minha tranquilidade, esse meu relaxamento ao uso dessa substância. Então o indivíduo ele passa a fazer o uso ocasional, né? Ele passa a fazer o uso ocasional dessa substância. Em determinadas ocasiões ele usa. Do uso ocasional ele vai avançar necessariamente, ele avança para o uso esporádico. Então esporadicamente ele quer sentir aquela sensação, ele quer ter aquele efeito prazeroso, ele quer sentir aquele efeito gostoso, aquele relaxamento, aquela tranquilidade, aquele bem-estar generalizado. Então ele já passa a usar a substância esporadicamente. Então, independente de circunstância, ele já tem que usar. Agora ele não usa só numa festa, num acampamento, numa viagem, não. Agora esporadicamente ele usa. Ele às vezes sai de dentro do seu apartamento, vai na calçada fumar um baseado, volta para dentro de casa para assistir um filme. Agora ele, antes de tomar um banho, ele fuma um baseado para tomar um banho. Antes de dormir ele passa a fumar um baseado, porque ele já passou a associar o sono mais gostoso com o uso da maconha. Então já tem o uso esporádico. E do uso esporádico, geralmente a gente vai ver a evolução, não é para dependência ainda, mas é para um uso mais intenso. Então esse indivíduo ele já começa a fazer um uso mais intenso. Não existe mais regra absolutamente nenhuma. Então o indivíduo ele já não tem mais um padrão de regras para o uso. Não, eu vou usar só à noite, porque à noite eu estou tranquilo, não vou sair, não tenho responsabilidade, não vou precisar dirigir, não vou trabalhar, já trabalhei. Não, agora ele usa em qualquer horário. Então esse uso já começa a se mostrar como um uso na presença das irresponsabilidades. Então esse indivíduo ele já usa no ambiente de trabalho, no horário de almoço ele ingere bebida alcoólica, volta para o trabalho com cheiro de álcool. Então ele começa a ter problemas, devido a esse uso de substância. Mas não há evidência de dependência química ainda. Esse indivíduo ainda não está roubando para usar, não está se prostituindo, não está vendendo as coisas de dentro de casa, não tem nada disso. Esse indivíduo ainda é funcional e a gente pode chamar essa fase de uso funcional. Então o indivíduo ele já está fazendo um uso mais significativo, né? Esse uso é um uso mais intenso, mas não é um uso ainda que coloca ele em nenhum tipo de perigo, né? Esse indivíduo ele não frequenta ambientes perigosos, ele não anda com pessoas perigosas, ele não entra em favelas, em biqueiras para consumir drogas, né? Ele não fica ansioso e desesperado, mas ele já não tem mais nenhuma regra para o seu uso. Então ele já passa a não se incomodar mais se a família, se a mãe, a esposa, alguém perceber que o olho está vermelho. Então esse indivíduo ele já não se preocupa mais em pingar colírio nos olhos, em passar perfume para esconder o cheiro. Então ele começa a fazer um uso mais escrachado. Ele começa a fazer um uso mais desleixado, né? A partir daí, geralmente, o que acontece a partir daí? O indivíduo ele passa a abandonar seus valores, sua autoestima, ele começa a ser cobrado pela família, então os sentimentos começam a vir à tona,
Então agora ele tem reforçadores negativos para o uso. Então ele fala, pô, tá todo mundo me cobrando, todo mundo me incomodando, todo mundo falando besteira para mim, tô com raiva, tô ansioso, tô triste com a minha mãe, com a minha esposa, com meu pai. Quer saber? Eu vou usar mesmo. Agora esse indivíduo tem um reforçador negativo para o uso da substância. Então não é mais para se sentir bem. Agora é por estar se sentindo mal devido às consequências do uso que ele vai usar mais drogas para não perceber ou para não entrar em contato com as dores que essa realidade está trazendo para ele. Então ele sai de casa, ele fica fora de casa, ele usa, né? Então ele passa a ficar mais rebelde. E aí esse uso mais intenso, já com reforçadores negativos do uso, esse indivíduo então começa a faltar no emprego, esse indivíduo começa a negligenciar as responsabilidades com a família, com os filhos, com a esposa, as responsabilidades de dentro de casa, até que esse indivíduo pode chegar em um momento em perder o seu emprego, né? Aí a família começa a apontar o dedo, começa a cobrar, a sociedade também cobra, porque a gente falar que a sociedade não cobra é uma insanidade, é uma hipocrisia, é uma mentira. A sociedade cobra e cobra bastante, a sociedade exige muito, né? Se a sociedade reprova, nós sabemos que nós temos um problema aí, né? As pessoas falam, não importa o que os outros pensem, né? Que se dane os outros. Não é assim. Nós não conseguiremos viver em uma sociedade se essa sociedade nos rejeitar. E infelizmente o usuário de substância ilícita, né, ou o usuário intenso de álcool, por exemplo, tabaco, ele vai sofrer de alguma forma uma espécie de rejeição. Isso é fatal. Não adianta também a gente minimizar esse contexto, tá? Então, o que acontece aqui? Algumas pessoas elas vão apresentar uma alteração que é causada pela droga, que é a perda de noção de tempo e espaço, que é a redução da ansiedade, a redução do estresse, a redução do medo, da insônia, das preocupações. Então ele passa a associar o alívio de todos esses fatores ao uso da droga, né? Então ele passa a intensificar o seu uso. Só que agora, quando a gente sugere para que esse indivíduo pare com a droga, a gente mostra para ele que esse uso já se tornou um uso mais nocivo e perigoso, esse indivíduo tende a negar e a minimizar. Por quê? Porque os indivíduos, geralmente, eles acreditam que problemas com drogas têm aquelas pessoas que perderam família, que perderam saúde, que perderam bens materiais, que já foram presas, que já foram internadas diversas vezes. Então, esses indivíduos, eles tendem a acreditar que o dependente químico, ele precisa de ajuda somente se ele fizer determinadas coisas. Agora, eu trabalho, eu estudo, eu não preciso de ajuda, porque eu trabalho, eu estudo, eu sou funcional, tá? Então ele não vai aceitar que esse uso que ele tem feito tenha se tornado um problema maior para ele. Ele vai negar, minimizar e não vai aceitar aconselhamento, abordagem terapêutica, tendência à negação sempre vai ser muito acentuada, até que esse indivíduo, então, ele intensifica esse relacionamento com a droga. Então a gente pode falar que esse indivíduo ele passa, então, a se enquadrar no transtorno por uso de substâncias. E o grande problema que a gente vai ver aí é que muitas vezes esse indivíduo permanece por 2, 3, 5 anos, ou até mais, usando a substância sem realmente ter nenhum problema significativo, como, por exemplo, acidentes, violência doméstica, roubos, enfim, né? Então ele continua ao longo, depois de muitos anos, né? Geralmente nas entrevistas o que eu ouço é assim: poxa, mas eu nunca fiz isso, eu nunca roubei, eu nunca me prostituí, eu nunca passei uma noite fora de casa.
né? Eu não sou dependente químico. O dependente químico necessariamente faz essas coisas. Crença errada, né? Crença equivocada. Não necessariamente o dependente químico vai roubar, se prostituir, fazer diversas coisas. Não, o dependente químico é uma pessoa que estreita uma relação com a droga ao ponto de afetar todas as outras relações ao seu redor, né? Estreita todos os contatos com a família, com a esposa, com os filhos, com o trabalho, na faculdade, com a espiritualidade, na religião, com todas as responsabilidades dele. Ele negligencia tudo isso para poder se entregar ao uso intenso da droga. Então a gente tem aí um grau de dependência química já instalado. Claro que a partir do momento que a gente tem um paciente já roubando, se prostituindo, ficando em condição de rua, perdendo muito corpo, perdendo muitos quilos por causa do uso da droga, a gente vai fazer uma avaliação para saber em qual nível de dependência, qual é o grau dessa dependência. Lembrando que geralmente existem 3 graus: a dependência leve, moderada e a dependência grave, tá? Eu não vou esticar isso aqui agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então, o objetivo é que a gente entenda isso. Então, algumas pessoas vão apresentar uma tendência maior a se entender melhor com a droga. Outras pessoas vão usar aquela droga uma vez ou 2 vezes e não vão ter aquele prazer, não vão se sentir bem. Algumas muito pelo contrário, então algumas chegam a ir para o hospital, né, porque a experiência foi muito ruim. E então essas pessoas, elas tendem a não usar mais a substância, porque não gostou, se sentiu mal, não houve uma conexão do sistema nervoso central dessa pessoa com aquela substância, não conectou. E aí, essa pessoa nunca vai ter problema, porque ela não vai repetir o uso, ela não vai ter interesse em usar a droga, né? Então a gente tem que ter essa percepção em saber, né, em entender por que algumas pessoas, a gente pode dizer, chamar isso de uma alergia. Então o que são essas pessoas? Uma pessoa X, ela tem uma tendência maior à compulsão e obsessão. Então essa pessoa, ela usa aquela substância gera muito prazer para ela. Então ela faz o uso daquela substância de modo compulsivo e obsessivo. Outra pessoa vai usar a substância, talvez alguma bebida alcoólica, algum tipo de droga, cocaína, crack, o que for, e não vai ter essa reação. Então podemos dizer que isso seria como uma alergia. Tem pessoas que podem tomar diclofenaco e está tudo bem. Tem pessoas que, se tomarem diclofenaco, vão parar no hospital, né? Então a gente pode falar que essa reação que o indivíduo apresenta na dependência química, a compulsão e a obsessão, é o grande responsável por aquilo que nós chamamos de doença. Então, se o indivíduo bebe álcool, cerveja, vinho, e ele não bebe de modo compulsivo e obsessivo, aquilo não é um problema maior para ele. Mas se ele bebe de modo compulsivo e obsessivo, sem sombra de dúvida, aquele comportamento que é um comportamento para a maioria das pessoas normal, tomar uma cerveja, para aquele indivíduo que é compulsivo e obsessivo se torna extremamente doentio e perigoso. Então, isso é o que vai diferenciar as pessoas, até mesmo aquelas que bebem e nunca tem nenhum tipo de problema, ou aquelas que conseguem sentar numa praça de alimentação e tomar uma torre de chopp com a sua esposa, com a sua namorada, e não ter um problema com aquilo, né? Já o dependente não vai conseguir. Ele vai tomar uma torre de chopp, ele vai querer 2, ele vai querer 3, ele vai querer ir para uma biqueira, ele vai querer pegar outras drogas mais intensas, drogas mais pesadas, vai querer misturar drogas, vai fazer loucuras, vai querer dirigir drogado, alcoolizado, por causa da compulsão e da obsessão. Então a reação do organismo de um dependente químico, ela tende a ser uma reação extremamente mais doentia. Então essa acaba sendo a diferença entre o dependente químico e o indivíduo que tem um contato com a substância, mas ele não apresenta um padrão problemático de beber, né? Então a compulsão é a obsessão que define se a pessoa vai se tornar dependente química
ou se a pessoa será simplesmente um usuário comum.